E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, sou Fernando Brasileiro e este é o Aula de História da Web 3.0. Hoje, finalmente, vamos começar a nossa série sobre a história do Brasil a partir da chegada dos portugueses. A gente já viu alguns vídeos anteriores falando das civilizações anteriores à chegada dos portugueses que vieram aqui colonizar. Não foram tão bonzinhos, lascaram, mas são a base da colonização da nossa cultura junto com os índios e demais imigrantes. Além, nunca esquecendo dos nossos afrodescendentes, que são boa parte da base trabalhadora do nosso país, certo? É claro. Não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante dar aquela força, estamos quase nos 900 inscritos, daí para 1000 inscritos é um pulo. Quem quiser deixar o likezinho agora eu já agradeço, quem quiser assistir para deixar o like, não tem problema. Já falei demais pessoal, e bora pra vinheta. Beleza, para começar, vamos falar da viagem, né? Viagem de Pedro Álvares Cabral em direção ao Brasil. Ele foi ordenado nessa expedição a partir das ordens do rei Dom Manuel de Portugal. Ele, pegando algumas dicas de Vasco da Gama e outros navegadores, já se tinha uma noção que poderia haver terra naquela localização. Não é tão acidental quanto alguns livros, tá pessoal? Cristóvão Colombo já tinha descoberto a América, então já se tinha uma localização, até pelo Tratado de Tordesilhas. É interessante a gente perguntar como é que eles já dividiram o mundo numa parte ali onde coincidentemente tinha terra para dividir para os dois. Então assim, já tinha uma noção. Talvez não tivessem pisado no continente, mas aquela noção que existia terra ali, sim, eles já tinham. Pedro Álvares Cabral contou com 10 grandes embarcações, 3 caravelas e cerca de 1.500 homens. Muito se perdeu ao longo da viagem, mas Portugal achou uma vasta extensão de terra. É verdade. Lembrando que a viagem ela foi do dia 9 de março de 1500 até 21 de abril. 21 de abril de 1500 foi avistada a terra, mas o primeiro pé só foi posto dia 22 de abril. Então a descoberta foi dia 21. Mas a chegada mesmo, o primeiro pé português aqui no Brasil foi dia 22 de abril de 1500. Para fins de curiosidade, pessoal, o Brasil teve vários nomes. Tinha os nomes, né, já da época dos indígenas, né, que o nome indígena existente até lá era Pindorama. Mas depois que Portugal chegou, começou a trocar o nome até definir o nome correto. O nome assim, não, esse aqui vai ser o nome dele. Pronto, acabou. Tivemos Ilha de Veracruz, Terra Nova, quem lembra do Conde Terra Nova, do episódio do Chapolin? Temos Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil e, por último, Brasil. Daí ficou. Claro, agora é a nossa República Federativa do Brasil, mas todo mundo conhece por Brasil, beleza? Beleza. Bom, primeiros contatos. A primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil foi tentar um contato mais amistoso, se mostrar acessível aos indígenas, aos índios, porque até onde se tinha noção eram o pessoal da Índia. Depois eles falaram que eram os índios, mas essa noção a gente já sabe, não foi por acaso. Mas o termo indígena ou nativo acabou perdurando, fechou? Começando com isso foi a troca de presentes. Eles viram que o povo lá era pelado, tinha essas miçangas e tudo mais, tem os bagulhinhos, entendeu, né? Mas eles tinham também vegetais que eles não conheciam, plantas, chás, artefatos de madeira, troncos, enfim, coisas que lá em Portugal não existiam, não tinham aquele acesso. Então eles começaram a trocar penduricalhos, espelho, roupa e tudo mais por aquilo lá, para ver o que poderia ter de valor comercial. Feito isso, começou a parte, pessoal, da igreja. A igreja chegou, já tocou 2 missas, já meteu uma igrejinha ali com uma cruz no centro. Pode reparar que cidades coloniais antigas começaram, se estruturavam os primeiros povoados, depois eram promovidos para vilas, depois para cidades, com a igreja matriz, a igreja central. Muitas cidades até hoje são assim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Legal também a gente ver a logística feita após a descoberta do Brasil. Eu faço sempre as aspas, porque o Brasil não foi descoberto, tá? Foi conquistado. O Brasil foi descoberto, então o que aconteceu? 2 caravelas vão às Índias, a outra permanece no Brasil. A que permanece, ela volta para Portugal para comunicar a grande descoberta. Mas olha só o que eles levaram do Brasil, pessoal. Papagaios, índios, toras de pau-brasil, 20 cartas de Pero Vaz de Caminha, o cara da carta, e um índio, para provar que realmente tinha gente diferente lá. Levaram um índio para lá, pô. Quero dizer, olha aqui, ó. Olha o que a gente achou. Um índio. Gozado. Uma coisa que muita gente se pergunta é: por que América? Por que o nome do continente americano é América?
Bom, o rei de Portugal contratou um navegador, o Américo Vespúcio. Você já deve ter ouvido falar em algum nome de rua, bairro, condomínio, sei lá, alguma coisa com esse nome. Por quê? O que ele fez? Ele percorreu vários e vários lugares do nosso litoral, do Rio Grande do Norte até São Paulo, pegando os nossos rios, morros, acidentes geográficos, costas, cânions, tudo mais, começou a batizar para dar uma localização. O trabalho dele teve uma grande repercussão na Europa, foi tão valorizado pelo trabalho dele, sendo eficaz, bem feito, numa região tão grande, que em troca, olha só, em homenagem a todo esse bem e serviço, o continente em si foi batizado de América, em homenagem a Américo Vespúcio. Chegamos na parte que o Brasil começa a ser explorado. E estava demorando. Primeiro grande produto que os portugueses chegaram que estava pronto, não precisava plantar, não precisava catar nada. Pau-brasil. Tinha os montes, nosso litoral era tomado dessa árvore com um tingimento vermelho no seu interior. Você poderia usar a madeira e a tinta a partir do seu interior produzido para atingir tecidos, entre outros utensílios. Entre 1503 e 1504 começa a construção das feitorias. Para quem assistiu o último vídeo da série da formação do Estado português, sabe que as feitorias, elas são construções fortificadas, que geralmente no litoral servem como entreposto comercial, alfândega e também para proteger mercadorias que estão vindo ou saindo para comércio, geralmente agora no Brasil, né, seria entre a metrópole e a colônia. Mas outro fato interessante é que a derrubada das árvores ela já era feita pelos índios, porque eles usavam madeira, não para fins comerciais, né? O índio em si, naquela época, independente da vertente que a Tupi, Guarani, Aimoré, entre outros que tinham, as árvores, frutas e tudo mais eram usadas para subsistência. Eles eram sedentários, mas também às vezes nômades, então eles tinham que exploravam tudo que uma região tinha, se mudavam e a partir dali constituíam sua comunidade novamente. Então sim, eles já tinham o hábito, né, de cortar árvores, só que a diferença era o tempo, né? Para vocês terem uma noção, antes eles cortavam com utensílios, pedras, coisas cortantes e tudo mais. Depois que eles receberam o machado de ferro, o tempo reduziu de 3 horas para 15 minutos para cada árvore. Imagina, perder 3 horas para derrubar uma árvore grossa, uma tora imponente, poderosa ali, que é usada para vários materiais. Pô, em 15 minutos com o machadinho, aquilo lá, eles literalmente saíram do período mesolítico, que era daquele entre o Neolítico e o Paleolítico, e chegaram numa idade mais moderna, onde o machado de ferro já está sendo utilizado. Eles pularam totalmente a idade antiga, vamos por assim, porque já foram introduzidos numa ferramenta mais tecnológica para eles. Inicialmente, por esse serviço de derrubada, eles recebiam quinquilharias, né? Espelho, pente, vidrinhos, miçangas, anzóis, tesouras e coisinhas de metal, talheres e tudo mais. Futuramente eles acabaram sendo escravizados mesmo, não ganharam mais nada. Então eles têm uma noção que só no século XVI cerca de 2 milhões de árvores foram derrubadas. É muita árvore, pessoal. E aí o pessoal do meio ambiente criticando aí o presidente que não quer preservar a Amazônia. Os portugueses já exploraram a gente bastante, os ruralistas já exploraram a gente bastante. Agora o presidente quer liberar para acabar com a nossa Amazônia. Bom, deixa liberar, né? A humanidade já está condenada mesmo. Ô, visão pessimista. Mudar para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já estava bom. A gente ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Agora chegamos naquele que pode ser o primeiro grande motivo para Portugal querer colonizar o Brasil. Antes tinham preguiça, não tinham interesse, não tinha riqueza, não acharam ouro, pô. Lá na América Espanhola acharam um monte de ouro, prata e tudo mais. Aqui no Brasil só tem madeira índio, pô, que sacanagem. Mas a invasão francesa no Brasil, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas, porque eles não tinham nada a ver com o Tratado de Tordesilhas, né? O Papa falou que metade do mundo é espanhol, metade do mundo é português. Chegou os franceses, o que eles querem saber? Eles também querem um pedaço de terra. Mas eles tinham que colonizar devidamente o Brasil e fazer vazar a figura dos franceses. Então, o rei de Portugal mandou aqui o fidalgo Martim Afonso de Sousa. Com Martim Afonso de Sousa, veio ele 5 embarcações, 400 homens para proteger a nossa costa e intervir em toda e qualquer tentativa de invasão e tudo mais. Quais eram os objetivos do nosso amigo Martim? Capturar embarcações estrangeiras, principalmente os franceses que estavam querendo invadir nossas terras, estabelecer as feitorias, lembrando, construções fortificadas para fins comerciais, e criar núcleos de povoamento, não é ficar tão afastado. Acabaria tendo que criar estradas e tudo mais, temos que ter vários centros, não adianta ficar uma cidade lá, uma vila aqui, um povoado aqui, não, eles teriam que se agrupar, ter uma logística mais interessante. E uma das formas
para se ter bastante colonização, bastante gente morando no Brasil e trabalhando, bom, foi a primeira ideia de terceirização do Brasil. Foram as capitanias hereditárias que a gente vai ver no próximo vídeo. Certo, pessoal? Esse aqui foi o nosso período pré-colonial, de 1500 a 1530. Portugal ainda não tinha tanto interesse em colonizar o Brasil, como foi os nossos primeiros contatos. E depois o porquê deles terem vontade de colonizar o Brasil, beleza? Se você achou o videozinho bom, deixa o likezinho, não tem problema. Se achou ruim, quer dar dislike, não tem problema. Dá o dislike, mas conta por quê. Ah, essa parte que eu não entendi. Ah, tu falou mal de não sei o quê. Ah, tu só falou disso. Ah, tu não falou disso. Mandem pra gente poder fazer um upgrade no conteúdo, que a ideia do conteúdo é ajudar vocês, pessoal. Fechou? Por favor, se inscreva no canal, quem puder dar aquela força. Vamos chegar até os 1000 inscritos até o final de 2019. Já falei demais e até a próxima.